Deixa eu colocar para você aqui, enquanto eu arrumo a tela, a logo, né, ou a imagem tema da nossa mensagem, e é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, um pouco disso, né? E eu vou explicar o porquê desse um pouco. Amém. Estamos de volta. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Esse é o texto que nós vamos estudar. E só para situar você, nós estamos lendo a Bíblia em 2 anos e nós na quarta-feira usamos esse tempo para aprender a nível de panorama sobre os livros da Bíblia ou as passagens onde nós nos encontramos na leitura. Esse mês éramos para ter tido 4 cultos, né, sobre o livro de Gênesis, mas não foi possível e nós então fizemos 2, o de quarta-feira atrasada e esse que era para ter sido ontem. Então, quarta-feira atrasada, nós falamos sobre a origem, nós falamos que a mensagem de Gênesis vem tratar dessa origem, da criação do mundo, e está aí no YouTube, você pode acessar de novo, foi um panorama do panorama do panorama, nós tratamos assim, e esse de hoje também é mais um. Eu disse que hoje nós trataríamos um pouco sobre a vida de Moisés. Por que isso? Porque o livro de Gênesis, necessariamente, ele é dividido de forma macro ou maior em 2 grandes partes, né? A primeira parte é da criação. Nós estudamos pouca coisa a respeito disso na última quarta-feira. E vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Do capítulo 12 até o capítulo 50, nós temos a vida, o chamado de Abraão e onde vai se desencadear, se desembocar de forma necessária e prática a história da redenção, o plano de Deus para salvar a humanidade e esse plano sendo colocado em prática pelo próprio Deus, isso de forma prática, viu, irmãos? Porque esse plano, teoricamente, digamos assim, ele sempre existiu desde a fundação do mundo, ou até mesmo antes da fundação do mundo, como Pedro vai colocar na sua segunda carta, tá certo? Então, o que nós veremos hoje é um breve relato aí da vida de Moisés, mas eu confesso que a minha intenção desde ontem era de estudar um pouco da vida e do chamado desse importante personagem que nós temos na Escritura Sagrada, que é Moisés, que é Abraão. Acho que eu estou falando Moisés desde o começo, né? Mas é Abraão. Mas hoje, irmãos, eu quero mostrar um pouco sobre algo que eu achei muito, muito interessante, sempre pensei isso, e já disse aqui no templo para os irmãos, em alguma ocasião, sobre as genealogias e o quão as genealogias são importantes, se eu e você, a gente lê-las com cuidado e com carinho. Eu recebia, tem alguns dias já, antes de entrarmos no livro de Gênesis, um amigo meu falou, nossa, mas agora vai começar aquelas genealogias, aqueles negócios, né? E ler aquele tanto de nome, para quê? Né? A pergunta que a gente faz é para que ler esse tanto de nome aí, fulano gerou ciclano, e depois viveu tanto tempo e morreu, e depois gerou isso, e foi e pronto, né? As genealogias são muito importantes, porque elas vão terminar de forma escrita na Bíblia, na pessoa de Jesus, né? E certamente eu e você, em alguma instância, nós fazemos parte dessas genealogias, porque nós também somos filhos de Adão, somos a descendência de Adão, porque foi o primeiro homem, né? A Eva, a primeira mulher, todos nós viemos destes. Então, nós ainda estamos dando continuidade à história e por isso é muito importante a gente aprender sobre os nossos antecedentes ou ancestrais e trazendo aqui para nós esses que estão na palavra de Deus. Outro dia eu fiz uma viagem com meu pai e meu pai parece que está aí, isso. Fiz uma viagem com meu pai e pude conhecer alguns dos meus ancestrais que eu nunca tinha conhecido, né? E são daqui de Itapirapuã, cidade pertinho aqui da nossa, Itaberaí, e eu nunca os conheci. Eu pude ir lá
e conhecer, ouvir um pouco, né? Então é importante. E na Bíblia, da mesma forma, né? É importante eu e você sabermos quem foi e esses povos, né? Essas pessoas no passado, nos tempos eternos, nos tempos bíblicos. E nós vamos entender um pouquinho mais do porquê ver essas genealogias. Então, o tema da nossa mensagem está aí desde ontem, seja bênção o chamado de Abraão, mas de forma necessária eu não vou mostrar isso. Eu vou mostrar, porque o meu estudo ele pendeu para esse lado, eu vou mostrar as origens de Abraão e por que ele então é usado como escolhido por Deus e como bênção para abençoar todas as nações. Então nós vamos passear um pouco aqui pela genealogia de Abraão, mas necessariamente nos seus antecedentes, naqueles que vieram antes de Abraão, tá certo? Então abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 12, quero ler com você o verso 1 e 2 por enquanto, e depois nós vamos conversar um pouco aqui sobre isso. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta leitura, obrigado pela tua palavra. Nos oriente, ó Pai, que o Senhor possa nos encaminhar diante dela, ó Deus, sobre ela, e que nós possamos entendê-la, nós possamos extrair dela as lições valiosas, ó Deus, para as nossas vidas, e também, ó Pai, praticar aquilo que aprendemos nessa noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, vamos lá. Como eu disse, nós vamos pender mais para as origens de Abraão, e eu quero muito a sua atenção, porque nós vamos citar muitos nomes, povos aqui, e isso pode ficar um pouco confuso, tá bom? Então, além desse estudo, você que está lendo aí a Bíblia conosco, né? É bom você ler o livro de Gênesis, sempre que estiver diante de uma genealogia, ler com muita atenção e voltar nesse estudo depois, em um outro momento, para que você possa entender se por acaso, como é ao vivo, né? Não dá para a gente ficar voltando, então, mas você pode fazer isso depois com a gravação que irá ficar, tá certo? Então, preste muita atenção aqui. Eu não sei o que você está fazendo agora, mas é importante, né, que você tenha a sua atenção voltada para esse momento, tá certo? Vamos lá então, a vida de Abraão. Nesse momento nós ainda estamos tratando de Abraão como Abrão, tá? Mas eu não vou chamá-lo de Abrão porque Deus então troca o seu nome, né? Por causa disso, bênção, né? Porque ele agora vai ser o abençoador, o acolhedor. Então eu vou tratá-lo como Abraão, tá certo? Mesmo que antes, do ponto do nosso estudo para trás, que é onde nós vamos tratar, não existia ou não existiu o Abraão. A imagem está embaralhada aí também. A imagem está ruim aí, irmãos? Eu acho que é porque eu fico batendo aqui e aí o foco da câmera fica ativando. Eu vou me posturar aqui para ver se isso não acontece. Vamos lá então? Olha só. De uma forma bem necessária, nós lemos aqui o capítulo 12, o verso 1 e 2, e foi mencionado Abrão, né? Mas quando você olha para a Bíblia, um pouco antes, de forma necessária, irmãos, a vida ou a história de Abraão, ela começa em Gênesis capítulo 11, no verso 26. Quando você vê a partir do verso 10 do capítulo 11, você percebe que é narrado os antecedentes de Sem. E lá no verso 26 do capítulo 11, é a primeira vez que Abraão é mencionado, ainda como Abrão, como eu falei aqui para os irmãos. Então, nós vamos passear um pouco aqui agora para trás. Nós estamos no capítulo 12. Abraão, ele é necessariamente citado no capítulo 11, pela primeira vez, no verso 26, mas nós vamos caminhar um pouco antes de tudo isso, tá certo? E nós falamos aqui em genealogia. Quando nós pensamos em genealogia, irmãos, e estamos diante de uma leitura
genealógica, né, como eu já falei aqui no início, muita gente não dá quase nenhuma atenção às genealogias bíblicas, mas deveriam, porque nelas existem muitas lições valiosíssimas e muitos porquês. Por mais que talvez o maior porquê que nós temos é o porquê de se estudar a genealogia, mas olha só que coisa interessante, estudando as genealogias com calma, devagar, tranquilo, você vai responder muitas coisas que talvez você teria dúvidas aí sobre algum personagem, sobre a vida de alguém que está narrado aí nas Escrituras Sagradas. E mais que isso, até por algumas situações, algumas coisas que acontecem no mundo, porquê disso, porquê daquilo, muita coisa está aí na genealogia. Como por exemplo, vamos levantar uma questão, Deus não destruiu a terra com o dilúvio, então por que o mal continuou a existir? Você sabe quem foi que trouxe esse mal, esse levante contra Deus? Se Deus destruiu a terra e deixou na terra somente uma família que era temente a Deus, família de Noé, como então se levantou e se levanta até hoje pessoas contra a autoridade, a vontade, a obra, o plano de Deus? Isso nós vamos perceber nessa genealogia. E então, coisas muito interessantes, irmãos, e importantes também estão descritas nelas, tá certo? E para entendermos um pouco mais sobre as origens de Abraão, nós precisamos, como disse, voltar, nos recorrer à sua árvore genealógica. Então, vamos lá, genealogia de Abraão, os seus antecedentes, não os seus sucessores, tá bom? Nós vamos tratar de Abraão para trás, tá bom? Vamos lá. Como disse, normalmente quando a gente começa a falar de Abraão, a nossa tendência é iniciar no capítulo 12 direto. Então, quando alguém vai pregar sobre Abraão, vai falar sobre Abraão, ele já parte do capítulo 12, como nós fizemos aqui. E de forma necessária e prática, ele não está totalmente errado, porque a parte, digamos assim, que mais interessa, não só a que interessa, mas a que mais interessa sobre a vida de Abraão, realmente está descrita aí do capítulo 12 em diante. Mas, irmãos, nós precisamos voltar um pouco mais na história para percebermos quais são as origens desse homem. E talvez nós não tenhamos respostas de por que Deus escolheu necessariamente a pessoa de Abraão. Poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, como por exemplo o seu sobrinho Ló, como por exemplo muitos outros, né? Ou algum dos seus irmãos, como está citado aí na sua genealogia, mas não, Deus escolhe Abraão. Não sabemos por que de forma necessária, mas olhando as origens de Abraão, você percebe um trilho pelo qual o Senhor Deus anda, digamos assim, né? E ele então escolhe os seus para fazer a sua obra, para cumprir o seu propósito, o seu chamado, tá certo? Então, você vai perceber uma linha que Deus ele segue, só que Deus é muito maior que essa linha, Deus é muito maior que esse pensamento, ele pode usar necessariamente, quando nós falamos por que Abraão, a resposta mais comum é, porque Deus usa quem ele quer, porque esse, porque aquele, Deus usa quem ele quer. Mas quando você percebe nas genealogias, você percebe que Deus ele tem, talvez não um padrão, mas ele tem um trilho ou uma trilha, né, por onde ele caminha, e ele então vai escolhendo aqueles que vão fazer a sua obra, tá certo? E você vai perceber isso também de forma mais prática. Vamos lá. Como disse, nós teremos um vislumbre do chamado, né, do que viria a ser o chamado de Abraão, olhando os seus antecedentes. Partindo do princípio, como nós estamos falando de antecedentes, vamos começar lá em Adão e Eva. Deus cria então Adão e Eva, mas estes pecam contra o Senhor Deus, contra o Todo-Poderoso, contra o seu Criador. A criatura vai contra a vontade e contra os planos do Criador. Isso na pessoa de Adão e Eva. Depois deles vem Noé. E aqui, por que eu pulei direto para Noé? Eu vou voltar um pouco, mas para explicar para você que primeiro Deus criou Adão e Eva e tinha um plano perfeito com eles. Esses pecam, não
eles não enganaram ao Senhor, isso é preciso ficar muito claro, eles não enganaram ao Senhor, não é que Deus não sabia, não, mas Deus então os cria e eles vão contra a vontade de Deus. Mais à frente, Deus traz uma outra família, que é a família de Noé, e Deus olha para Noé e diz o seguinte: olha, eu vou restaurar a terra a partir desta família. Então, por isso que eu pulei para Noé. Mas Noé, ele também tem a sua genealogia, Noé também tem os seus antecedentes, né? Por quê? Porque Deus não cria de novo o homem do pó da terra como ele fez lá no início com Adão e Eva. Então, veja só, os descendentes de Adão, depois que Caim matou Abel, Deus então deu a Adão um filho chamado Sete. E aqui nós vamos passar pelas genealogias de forma bem, vamos pulando aqui, tá certo? Vamos pegar só essa linha mais direcional que Deus usa, né? E eu vou mostrar tanto o lado ruim, o mal, quanto o lado bom, né? Que é o que Deus necessariamente vai usar aqui para chegar lá no chamado de Abraão. Então, dentro da genealogia de Adão, existe Caim e Abel, então você conhece a história. Caim matou Abel e Deus deu então a Adão um filho chamado Sete. E de Sete veio um filho chamado Enos. E aqui, irmãos, Enos é algo muito interessante, você já começa a pegar o trilho. Veja só, dos descendentes de Adão veio Sete, de Sete veio Enos. Em Enos começa aí, você já leu isso, os cultos públicos ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus Criador. Em Enos estabelece, nós não temos muitos detalhes sobre como eram esses cultos, né? Mas você percebe que se começa a aclamar ao Senhor, se começa a adorar ao Senhor de forma pública, cultos de adoração. Então, certamente eu e você, nós temos o nosso culto aqui aos domingos, nós temos esse culto aqui, por mais que ele não seja público no sentido presencial, mas nós devemos isso a um descendente de Adão, filho de Sete, Enos, foi quem introduziu aí essa prática de cultuar a Deus de forma pública. Isso foi se desenrolando na história e hoje nós estamos aqui praticando isso que começou lá, nós não sabemos aí quantos anos atrás, né? Depois de Enos, nós podemos pular para Enoque, que é, irmãos, descendente de Enos. Enoque, você também conhece, ele viveu de forma muito íntima ao lado de Deus. Ele viveu, o termo correto lá é santidade. Enoque viveu em santidade diante de Deus, tanto que ele foi arrebatado pelo próprio Deus. Nós temos nas Escrituras, e cremos assim, Enoque não passou pela morte. E conversando com esse amigo meu que falou das genealogias ontem, né? Estava falando, dando uma palhinha para ele aqui. Eu falei, Enoque foi um cara tão assim diferente que até mesmo o Cristo passou pela morte física, né? Enoque não passou, ele foi arrebatado, andou com Deus. Não que Jesus não teria passado, né? Porque não foi santo como Enoque, nada disso, né? Era propósitos diferentes, tá certo? Mas aqui então você tem Enoque, que é descendente de Enos. Depois nós podemos pular para Lameque, que gerou então onde nós chegamos aqui, que é Noé. Lameque gerou Noé, e algo interessante quando você olha lá no capítulo 5, no verso 29, é o que Lameque disse sobre o seu filho Noé. Olha só, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, você conhece a história lá de como foi o dilúvio. Deus joga a maldição pela terra, ele se arrepende. Você aprendeu isso na quarta-feira atrasada, o que significa se arrepender. É uma palavra usada para atribuir sentimentos humanos a Deus, que é a forma de eu e você entendermos o que Deus está sentindo, o que se passa, né? O que está se passando com Deus. Então, a quarta-feira atrasada nós trabalhamos isso e você pode ver tudo isso lá. Antropopatia é o termo usado aqui, tá certo? Então Deus joga uma maldição sobre a terra, se arrepende, destrói a terra e depois
constrói tudo de novo, né? Podemos colocar dessa forma, através da família de Noé, que é descendente de Lameque. E foi estas palavras que foram proferidas sobre Noé, porque Noé significa consolador, aquele que consola, aquele que tira o peso, tira a fadiga. E aqui você já pode ter, perceber o que nós temos na teologia de tipologia, né? Muitos vão discordar disso, mas você tem no nome de Noé, que significa consolo, apontando para Cristo também, porque ele é aquele que veio consolar e ele deixa o Espírito Santo para isso, né? O próprio Jesus diz: se você estiver cansado e sobrecarregado, venha até mim, eu vou consolar você. Então, Noé significa consolador, aquele que iria, né, tratar o povo ou ter um tratamento para com o povo de forma diferente e aliviar os fardos, as cargas da humanidade nessa terra amaldiçoada pelo próprio Deus na ocasião do dilúvio. Ponto. Noé, então, ele gera Sem, Cã e Jafé. Vocês certamente conhecem aí os filhos de Noé, né? Estes, teve mais, né? E olha só, tudo isso que nós tratamos está aí no capítulo 5 de Gênesis. E agora nós podemos dar um salto direto para o capítulo 9. Por quê, irmãos? A partir daí existe algo muito interessante e importante às nossas vidas e também para a nossa fé. Aqui você já começou a perceber esse trilho ou essa trilha que Deus vai seguindo, né? E nós vamos ver isso um pouco mais à frente, tá certo? Então vamos lá, no capítulo 9 de Gênesis, nós temos agora algo interessante. Por quê? Tem os filhos de Noé. E você vai ver agora que Deus, Noé, aí no verso 20, você vai ver ele proferindo uma bênção e uma maldição sobre os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé chega diante deles, então, por causa de um episódio, e você vai ver aqui, e Noé, então, lança uma bênção sobre alguns e lança uma maldição também sobre outro, tá certo? Olha só que coisa interessante. No verso 22, já é mencionado Canaã como filho de Cã. Portanto, Canaã era neto de Noé. E Noé, então, amaldiçoa o seu filho Cã, jogando a maldição sobre o seu neto Canaã, tá certo? Então, é como que se Noé, ele fosse, como não, né? Foi exatamente assim, Noé amaldiçoou o seu filho, jogando a maldição sobre o neto. E você que é avô, né? Tá aqui, minha sogra, né? Se mexer com o neto, né? Para mexer com o filho, basta mexer com o neto, não é verdade? Então, foi exatamente isso que Noé fez. Para atingir o seu filho, Noé jogou uma maldição sobre o seu neto, filho do seu filho. Nós estamos falando de Cã. Enquanto a Sem e a Jafé, os seus outros dois filhos, mais velho inclusive, a nova versão transformadora, a NVI, vai trazer Cã como filho mais novo de Noé, mas Sem e Jafé foram por Noé abençoados. Noé jogou sobre eles uma bênção e sobre Cã jogou uma maldição. A pergunta é, por quê? Por que Noé amaldiçoou o seu filho mais novo e abençoou os seus outros dois filhos mais velhos? Veja bem, eu quero ler com você esse trecho, está aí no verso Gênesis capítulo 9, deixa eu voltar aqui, e nós vamos ler a partir do verso 20. Olha só, está aqui, ó. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de casa, dentro da tenda, né? E outra versão vai dizer até que ele estava deitado dentro da sua tenda, dormindo nu. Cã, pai de Canaã, e olha só que coisa interessante. Aqui como eu disse no verso 22, está sendo narrado que Canaã é filho de Cã. Só que a Bíblia, isso mais à frente vai acontecer de novo, ela antecipa essa informação.
Porque aqui no verso 18, você tem também fazendo a mesma coisa, a mesma menção. Olha só, de forma antecipada, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Então, aqui fora de ordem, a Bíblia já coloca Canaã como filho de Cã. Por quê? Irmãos, esses detalhes são interessantes, porque a Bíblia está chamando a atenção para algo que vai acontecer mais à frente, e algo muito sério sobre esses personagens aí, principalmente Canaã, neto de Noé, filho de Cã, tá certo? Mas vamos continuar. E aqui tem outro lugar também que a Bíblia antecipa, né, que é exatamente no verso 22. Depois, lá na genealogia, quando você vê a genealogia de Cã de forma necessária, você vai ver de novo sendo colocado Canaã como filho de Cã. Então vamos lá, continuar a nossa leitura aqui. E Noé, então, bebendo vinho, foi para a tenda e vamos continuar. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar aos irmãos, aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e, andando de costas com os rostos virados, ou rosto virado, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Coisa para se perceber. Cã viu a nudez do pai. Os seus outros dois irmãos não a viram. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço havia feito. Então disse Noé: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, essa foi a maldição que Noé jogou sobre o seu filho, usando o seu neto para isso. Agora, irmãos, algumas coisas interessantes aqui dentro disso. Por que Noé jogou essa maldição em cima do seu neto para atingir o seu filho? Nós podemos pensar em algumas coisas olhando para o texto de forma bem natural. Veja só. Diz o texto que Noé estava bêbado e nu dentro de casa. Chega o seu filho mais novo, nós não sabemos aqui a idade de Cã, mas ele certamente poderia ser bem novo, um jovem talvez. Então, ele entra dentro da tenda, vê o seu pai, e ele então sai para fora para contar para os seus irmãos. Olha só, o que Cã poderia ter feito? Ele poderia ter feito como seus irmãos. Ele poderia então ter pego uma capa, ele poderia... Porque o fato de olhar não é a questão aqui. Muita gente leva essa interpretação, não, né, tem algo sexual aqui envolvido. Né? A leitura natural do texto não é essa. Porque o fato, você vai perceber aqui que o ato pecaminoso, por assim dizer, não é o fato de ter visto necessariamente a nudez de seu pai, mas certamente foi a forma como Cã tratou isso. Por quê? Se ele chega na tenda e vê, não tem como isso ser impedido. Seu pai estava bêbado em casa, ele entra e se depara com aquela cena do seu pai bêbado e nu. Não teria como ele impedir essa visão, né? É como se você chegasse diante de alguma coisa e, sei lá, abrisse uma porta e visse algo. Ixi, não deveria ter visto, mas viu. Como você ia saber, né? Podemos pensar a mesma coisa, fazendo uma leitura natural desse texto sobre esse episódio de Cã. Agora, ele poderia ter feito o quê? Depois que ele viu, poxa, meu pai tá bêbado, tá nu, ele não pode ficar assim, se os meus irmãos virem, se outras pessoas virem. Então ele poderia ter pegado uma capa, não, peraí que eu vou cobrir meu pai, vou jogar uma coberta sobre ele, enfim, e ele então colocaria ali, primeiro ele arrumaria o seu pai, ele vestia o seu pai, ele trazia o seu pai novamente para uma condição honrosa, digna,
E depois sim ele poderia falar: irmão, vocês não sabem o que aconteceu, eu entrei em casa agora e vi nosso pai bêbado, nu, por causa do vinho que ele fez, o vinho deve ter sido gostoso demais, ele se animou e ficou nu, eu vi, mas eu já cobri, já está deitado, já está dormindo, quando ele acordar a gente conversa com ele e tal, está tudo certo. Mas o que ele faz? Diz o texto que ele não faz nada disso, ele vê, sai correndo para fora para contar para os seus irmãos. Agora, irmãos, uma coisa interessante aqui que nós podemos imaginar, né, olhando para esse episódio, porque os seus outros dois irmãos, eles fizeram exatamente isso que nós achamos que Cã poderia ter feito. Quando Sem e Jafé recebeu essa notícia de Cã, eles imediatamente pegaram a capa, andaram de costas com o rosto virado para não ver a nudez de seu pai, ou para não participar, ou ser tentado a participar daquilo que Cã talvez poderia estar gerando. Veja só, por quê? Qual era a provável intenção de Cã? Muitos comentaristas concordam que Cã, ele estava ali rindo do seu pai, zombando do seu pai, humilhando o seu pai, por causa da condição que ele estava, bêbado e nu, né? Então, quando Cã sai para fora para contar para os seus irmãos, você pode imaginar que ele sai de uma forma jocosa, narrar esse episódio para os seus irmãos. Para você entender isso, é muito fácil. Quando você era mais novo, isso já aconteceu comigo também, infelizmente, né? Você certamente já se encontrou com um bêbado na rua, e talvez ele não estava nu, mas certamente ele estava fazendo algo fora do comum, né? Ele estava cantando alto, ele estava, né, sei lá o quê. E quando a gente é muito novo, nós não temos esse discernimento que ali está um ser humano que precisa de cuidados, né? Precisa de Deus. E nós fazemos o quê? Nós zombamos, a gente ri, né? A gente chama os colegas para ver, né? Olha o bêbado ali e tal. Então, a leitura natural desse texto, muitos comentaristas, como diz, vai concordar com isso, é exatamente essa. Cã, em vez de agir para tratar o seu pai, para cuidar do seu pai, ele de uma forma jocosa, ele sai para fora para contar para os seus irmãos, a fim de que os seus irmãos venham e visse também o seu pai naquela condição e talvez participasse daquele momento de algazarra que Cã estava procurando gerar. Isso talvez por ser muito novo, mas você vai perceber aqui a direção até mesmo de Deus, ou a soberania de Deus sobre todos esses fatos. Então, provavelmente essa era a intenção de Cã: zombar do pai, humilhar o pai, fazer os outros rirem, né? Os outros irmãos rirem do pai. E aqui, irmãos, já fica uma aplicação de graça para os filhos jovens, adolescentes, né? Se você tem um filho adolescente, ele está aí ouvindo, olha só, jamais zombe dos seus pais, jamais, né? Quando a gente é muito novo, a gente tem essa tendência não, meus pais não sabem de nada, né? Meus pais são antiquados, meus pais são ultrapassados, e você vai perceber que isso não é verdade, que seus pais eram homens sábios, quando você for mais velho, e quando você estiver passando por algumas dificuldades, alguns momentos na sua vida, onde você vai olhar para aquele momento, lembrar do passado, do conselho do pai, da mão do pai, da surra que o pai deu, né, dos momentos de conversa dos pais, e dizer o seguinte: realmente meu pai tinha toda a razão, ou minha mãe tinha toda a razão. Então, jamais subestime a inteligência, a sabedoria, a experiência dos seus pais, tá certo? Ouça agora o que eles têm a dizer para você, a ensinar a você, para que no futuro a sua vida, a sua adolescência, a sua juventude, a sua vida adulta, ela possa ser um pouco menos fadigada, digamos assim, um pouco mais leve, tá? Por causa dos conselhos que você recebeu. Então, irmãos, por causa dessa provável intenção de Cã,
a sua atitude ela foi reprovada. E através de seu filho mais novo, Canaã, Noé, então, joga essa maldição, tá certo? Ele foi amaldiçoado por Noé. Agora, eu quero mostrar para você os resultados dessa bênção e dessa maldição. Você viu que Cã foi amaldiçoado por Noé. Isso teve resultados mais à frente. Você viu que Jafé e Sem foram abençoados por Noé. Isso também teve um resultado lá na frente, é o que eu quero mostrar para você nesse momento, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nos resultados ou nos frutos dessa bênção e dessa maldição. Nós veremos agora, irmãos, quem está na genealogia de Cã, na genealogia de Sem e na genealogia de Jafé. E os resultados são essas pessoas que estão nas genealogias, tá certo? E, claro, as suas obras diante de Deus ou não, tá certo? Vamos lá. Quando nós falamos nesses 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé e das suas genealogias, é importante dizer o seguinte em primeira mão. Para a história da redenção, que é o que nós estamos traçando aqui, procurando entender aqui, os descendentes de Jafé não tiveram muita relevância para a história da redenção, tá? Quando você vai olhar para o texto bíblico, você vai ver que eles habitavam em ilhas, eles então moravam nas costas, né, ou nas praias do mar Mediterrâneo, e é só necessariamente isso que está dito sobre os descendentes de Jafé. Porque na história, Jafé, porque na história da redenção eles não têm muita relevância. Como diz soberania de Deus, Deus escolhe a descendência de Sem para isso. E é o que nós vamos desenrolar aqui, tá certo? Então a nossa atenção ficará voltada somente para a descendência de Cã e a descendência de Sem. Por quê? Essas duas descendências, de forma positiva e negativa, cada uma no seu quadrado, tiveram uma relevância grandiosa aí para a história da redenção, para a continuação do bem e do mal, e nós vamos entender um pouco mais. Veja só, descendentes de Cã, vamos lá? Cã foi o que foi amaldiçoado, e a maldição foi jogada em cima do seu filho Canaã, tá certo? Vamos lá então. A partir do capítulo 10 do livro de Gênesis, nós temos os filhos dos filhos de Noé. Os filhos de Cã são mencionados aí a partir do verso 6 do capítulo 10 de Gênesis. Quando você olha para o verso 8 do capítulo 10, tem algo, irmãos, muito interessante, que é o nascimento de Nimrod. Nimrod, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse personagem das Escrituras. Então a pergunta é, quem é esse tal de Nimrod? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ir lá para o capítulo 10, e nós vamos ver algumas coisas aqui. Então, olha só, aqui no verso 6 está dito, né? Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Aqui você percebe agora Canaã sendo citado dentro da genealogia, como eu disse para você. Ele foi antecipado, né, da genealogia para chamar a minha e a sua atenção para algo que ia surgir ou acontecer a partir desse personagem. Sempre, irmãos, dentro da genealogia, quando alguém está sendo citado demais, essa pessoa vai ter um desdobramento, né, maior na história aí da redenção, da salvação. Para o lado positivo ou para o lado negativo, tá certo? Ou, por exemplo, está dito assim, ó, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, depois morreu. Pronto, aí chega em alguém e é dito algo a mais sobre esse alguém. Então, é porque a Bíblia está chamando a sua atenção para esse personagem especial, que é o que vai acontecer com Nimrod. Olha só, verso 8, Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Irmãos, olha só, aqui você já tem 2 filhos de Cã sendo citados de forma propriamente dita, que é Canaã, você já viu aqui alguma coisa sobre ele, e que é o Cuxi, né, que foi o primeiro filho aqui, ó, de Cã, tá certo?
Então, pulou esses dois, né? Mizraim e Putz, tá certo? Foi pulado, né? Eles têm a sua relevância também, mas a Bíblia está chamando a sua atenção para Canaã e para Nirode. Diz o texto, verso 8, que Nirode começou a ser poderoso na terra de Sinar, que era ali onde eles estavam naquele episódio, tá? Quem foi esse homem, irmãos? Nirode. Primeiro, depois do dilúvio, Nirode foi o primeiro homem ou a primeira pessoa a se levantar contra Deus. Verso 9 diz assim, ó, que ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Muita gente tem esse diante do Senhor como algo positivo, mas nós devemos entender isso aqui como algo totalmente negativo. Por quê? Estar diante do Senhor aqui significa para um confronto. É como que se o Vila Nova estivesse hoje diante do Goiás, dentro do Serra Dourada. Ora, para que os dois estariam um diante do outro? Para se exaltarem? Não, é para se enfrentarem, né? Dentro de um jogo de futebol. Então é nesse contexto, é como que se Deus estivesse de um lado do ringue e Nirode estivesse do lado do outro, e eles então iam se enfrentar. Claro que isso é uma ousadia da parte de Nirode. Então diz que ele foi poderoso caçador diante do Senhor, tá? Olha só que coisa interessante. Primeira coisa sobre Nirode, ele foi o primeiro inimigo de Deus depois do dilúvio. Lembra? Deus tinha acabado com tudo e agora criou tudo novamente, né? Perfeito, por assim dizer, mas começou com Nirode aí por causa da maldição jogada sobre Canaã, tá certo? Ou sobre Cã, né? Na pessoa de Canaã. Verso 9 está dito isso. Depois, Nirode, ele foi o construtor da cidade de Nínive. E para você entender esse contexto, você precisa ir lá para Jonas e ler pelo menos o primeiro capítulo de Jonas para você entender. Mas eu resumo para você, lá no verso 2, está dito que os habitantes de Nínive, ou os ninivitas, eles eram maldosos e perversos. Então, era assim a cidade. Tanto é que Jonas foi levantado para pregar, para converter aquela cidade, para que aquele povo se arrependesse. E a cidade era tão temível que Jonas falou, eu não vou para esse negócio, né? Eu vou ser morto lá, eu vou ser cativo. E Jonas, então, acontece o que aconteceu, e ele procura fugir do chamado, do propósito, mas Deus age aí da forma dele, né? E leva Jonas para Nínive. Mas quem construiu Nínive foi Nirode, esse primeiro inimigo de Deus depois do dilúvio. Mas foi o construtor da cidade e da torre, logicamente, né, de Babel. Está aqui no verso 10. Você pode... o princípio de seu reino foi Babel, que é a cidade, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Olha só, aí que está dito, né? Daquela terra foi para a Síria, edificou Nínive, Reobote e Calá. Irmãos, todas essas cidades aqui, que vai ser citada, que foram criadas por Nirode, foram terras ou povos ou cidades que mais à frente se levantaram contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, contra o povo de Judá, contra o próprio Deus. Então, foi Nirode que construiu ou arquitetou a Torre de Babel. Essa história você conhece aí muito bem, né? Aliás, como diz, tudo isso foi para ser usado contra o próprio Deus. E uma coisa interessante sobre a Torre de Babel, isso você tem lá no capítulo 11, né? Olha só, deixa eu ler só um trecho aqui para você. Qual que era o intuito disso, né? Você vai perceber que era de fazer conhecido o nome, né? Olha só, deixa eu ver qual é o versículo. Não estou achando aqui. E o Senhor disse,
venha confundir, tarará. Eu perdi aqui, mas quando você lê aqui, eu não vou perder mais tempo, você vai perceber que esse povo lá em Babel, Nimrod, eles queriam levantar essa torre para que o nome deles fosse conhecido, fosse exaltado pelas outras nações. E isso vai ter um desencadeamento muito grande lá no chamado de Abraão. Então, quem construiu a torre de Babel, ou quem arquitetou, ou quem estimulou tudo isso? Nimrod, esse que está aí diante do Senhor. Agora você começa a entender a expressão diante do Senhor, certo? Então esse era Nimrod. Mas, irmãos, Nimrod é da descendência de Cã, né, um dos filhos dele, e não termina por aí. Olha só, a linhagem de Cã, ela continua no verso de número 13 e também no verso de número 14 aqui do capítulo 10. Você vai ver aqui, ó, verso 13 e 14, continua, tá certo? E aqui há algo muito também importante para chamar a sua atenção. Olha só o detalhe. Daí surgiu, da linhagem de Cã, surgiu esse povo que eu e você nós conhecemos muito bem, que são os filisteus, que sempre, irmão, sempre, quando aparece filisteus na Bíblia Sagrada, aparece como inimigo do povo de Israel, inimigo do povo de Deus, inimigo do próprio Deus, tá certo? Mas olha só, a genealogia de Cã, existe um outro fruto que precisa ser mencionado, que é o seu filho Canaã, né? Nós já falamos dele aqui, mas só a nível da maldição que Noé jogou sobre ele, o seu avô. Mas uma coisa muito importante também você precisa perceber sobre Canaã. Olha só, a partir do verso 15, está aqui, você tem os descendentes de Canaã. Então, ou seja, os bisnetos de Noé, não é isso? E está aqui, ó. E é citado essa descendência de forma bem resumida a nível de nomes, tá? Sidom, seu primogênito, Iete e tal. Aí agora, a partir do verso 16 aqui, você tem povos, tá? Jebuseus, os amorreus, os girgazeus e os aveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus. Então, todos esses povos foram povos que vieram da descendência de Canaã. Agora, irmãos, olha só que coisa interessante. Muitos povos são citados e todos eles tiveram um grande poder de fogo, um grande poder de destruição sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Inclusive, no verso 19, é mencionado até, olha só, Sodoma e Gomorra, está aqui, ó, né? Eles foram para lá, habitaram aquela terra, e, enfim, né, você conhece a história. Está citado aqui a faixa de Gaza, né, que até hoje dá trabalho para todo mundo. Então, tudo isso descendente de Canaã, descendente de Cã, né, por causa da maldição que foi jogado por Noé. Tudo isso, claro, dentro da providência, né, de Deus. Providência não é algo tão somente bom, é tudo aquilo que Deus provê e age dentro dessa providência, tá certo? Então, irmãos, todos esses, né, inclusive Sodoma e Gomorra está sendo citado aí, foram nações alcançadas ou habitadas ou construídas pelos descendentes de Canaã, descendentes de Cã, amaldiçoado por Noé por causa daquela possível intenção, né, de desonrar o seu pai, de desonrar alguém que Deus escolheu, Deus levantou, né, para dar continuidade àquilo que Deus tinha criado até o capítulo 11 do livro de Gênesis. Agora vamos olhar um pouco a descendência de Sem. E aqui a gente termina, tá certo? E depois algumas lições, né, sobre tudo isso. Os descendentes de Sem. Você percebeu até aqui, dentro da genealogia de Cã, o lado negativo, aquelas pessoas que se levantaram contra o próprio Deus, Nimrod, né? Canaã com os seus filhos, os seus netos, os seus povos, todos povos que foram inimigos do povo de Deus,
Então aqui você percebe o desenrolar da história do mal, por assim dizer. Nos descendentes de Sem, ou na genealogia de Sem, você vai ter agora o lado contrário disso, ou seja, o desenrolar da história do lado positivo, do lado do bem, e a história da salvação propriamente dito, que vai chegar em Abraão, que vai chegar em Jesus de Nazaré, tá certo? Então olha só, a partir do verso 21 do capítulo 10, está aqui ó, marcado para você, está sendo citado aí a descendência de Sem, os filhos dos filhos de Sem. E nesse mesmo verso 21, irmãos, é mencionado Sem. Olha só que coisa interessante, que você mais uma vez precisa ler a Bíblia com calma. Não se lê a Bíblia como se lê uma bula de remédio. Aliás, ninguém lê bula de remédio, né? Ou como se lê uma revista esperando, né, o doutor chamar para a sua consulta. Bíblia é algo que você lê com calma, mastigando, né, prestando atenção nos detalhes. Olha só esse detalhe. No verso 21, diz assim, ó, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, né, e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Vou ler de novo. A Sem, aqui ó, termina a genealogia de Cã, e aqui começa a genealogia de Sem. Olha só o primeiro texto sobre isso. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber foi um dos filhos de Sem, e irmão mais velho de Jafé, também nasceram muitos filhos. Chama a sua atenção para uma coisa. A pergunta é, olha só, Sem não foi irmão mais velho apenas de Jafé, mas também de Cã, não é verdade? Cã era irmão de Jafé e de Sem, irmão mais novo. Agora só, a pergunta é o seguinte, por que Cã não foi citado como irmão de Sem? Por quê? Quando você leu esse texto, você prestou atenção nisso? Sem tinha dois irmãos mais novos, que era Jafé e Cã. Mas nesse texto está citando somente que Sem é irmão mais velho de Jafé. E não que ele é irmão mais velho de Cã também. Por quê? Será que aqui cabe uma deserdação? Nem sei se está certa essa palavra, mas será que Cã ele foi totalmente deserdado por Noé ou pelos seus irmãos como parte da família, por causa daquilo que fez? E aqui você já percebe também que aquele ato de olhar, e não inicialmente o ato, porque como nós falamos aqui, muitas coisas não tem como você não ver, você vê. O que é importante é o que você vai fazer com aquilo que você viu, ou como você vai continuar tratando aquilo que você viu. Isso é intenção, é o que nós estamos trabalhando aqui no domingo à noite. Vamos ver a partir do próximo domingo sobre aquilo que está por trás da letra, Nós vimos na letra aqui que Cã olhou, tá? Mas o fato de olhar, será que esse foi o ato pecaminoso? Então a gente está enrolado, porque tem muita coisa que a gente vê que a gente não queria ter visto, mas por causa da ocasião, do momento, foi impossível de não se ver, não é verdade? Mas, creio eu, olhando para a palavra de Deus, que mais importante que isso é o que nós vamos fazer com isso. Mais importante que, eu vi e esse ato foi algo pecaminoso, tá? Mais importante que isso é o que eu vou fazer da agora para frente. Eu vou continuar vendo, vou continuar tratando dessa forma, poderia fazer assim, mas vou fazer de outra forma. Então a gente precisa pensar nisso. Então fica aí esse detalhe, Por que Cã não é citado como irmão mais novo? Ou por que Sem não é citado também como irmão mais velho de Cã, tá? Olha só, irmãos, agora é mencionado, a partir do verso 21, os filhos de Sem de uma forma mais geral, E em seguida tem o episódio do dilúvio, no capítulo 11, e lá no capítulo 11, depois do verso 10, volta novamente a descendência de Sem, agora de forma mais detalhada. E isso, de novo,
é para mostrar algumas coisas que são importantes. A Bíblia está adiantando, como você vê aí do verso 21 em diante, ela adianta aí de forma, né, bem rápida os descendentes de Sem. E depois acontece o dilúvio, acontece tudo, né? E lá no capítulo 11 volta a linhagem de Sem de forma mais detalhada, isso tem seus motivos, tá bom? Vejamos quem está também na descendência de Sem. Você viu quem estava na descendência de Cã, e agora você vai ver quem está, ou qual é o fruto, né, que está aí na descendência de Sem, aquele que foi abençoado por Noé. Veja só, no verso 26 é mencionado pela primeira vez aquele que foi escolhido por Deus para ser bênção para todas as famílias da terra. Então, olha só, deixa eu pular para o capítulo 11, que é o texto que nós iniciamos lá, né, depois de ler o texto original, onde eu falei que a história de Abraão começa aqui, ó, no verso de número 26, onde a primeira vez é mencionado o seu nome, ainda o nome antigo, Abrão, e também os seus irmãos, que são Naor e Arã. Esse está na genealogia de Sem. Agora, irmãos, uma coisa muito interessante é que se você for traçar toda a genealogia de Abraão a partir daqui, você percebeu que dentro dessas genealogias existem muitos nomes, mas você percebe que Deus pega um e continua a partir dele. Aqui acontece a mesma coisa. Abraão teve os seus 2 irmãos. Deus pega Abraão e continua a história a partir dele, porque é a linhagem que lhe interessa, ou é o povo que ele escolheu, a pessoa que ele escolheu de forma soberana, tá? E daí em diante, você percebe que é evidenciado a pessoa de Abraão e a sua família mais próxima, né? A sua esposa Sara, aquela que ele vai tomar para si como esposa, e também o Ló, que é o seu sobrinho. Agora, irmãos, querem ver onde isso vai terminar ou desembocar, né? Lá em Mateus, capítulo 1. Você conhece muito bem o texto, deixa eu colocar aqui para você. Mateus, capítulo 1, lá vai estar narrado a genealogia de Jesus de Nazaré. Aí eu quero chamar a sua atenção, olha só, para o verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de quem? Filho de Abraão. Como diz, se você traçar de Abraão em diante, você vai dar em Davi, que vai dar em Jesus de Nazaré. Tinha um outro texto aqui. Olha só, o verso 17. Verso 18, 16 e 17. Olha. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias, o enviado, né? Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Aqui eu tenho um dado interessante, porque não foram somente 14. Aqui é a quantidade que Mateus registrou. De novo, ele pega essa veia, essa linhagem importante ou principal para terminar em Jesus, tá certo? Mas se você for contar mesmo assim, né, vai dar muito mais do que 14 gerações dentro desses intervalos aí que foi citado por Mateus. Mateus, de novo, nós já aprendemos isso quando falamos de Mateus e Marcos e Lucas lá nos nossos panoramas lá atrás, né, nas quartas-feiras. Não se tratam de contradições, mas estão somente de ocultação ou liberação de detalhes por motivos específicos. Mateus escreve para os judeus, e o que interessava para os judeus, ensinar para os judeus necessariamente, era de fato a pessoa de Jesus. Então ele pega esse intervalo e coloca os 14
para o pessoal ver a importância e que realmente Jesus veio da linhagem de Abraão, que era a pessoa com que os judeus estavam familiarizados. Eles conheciam Abraão, né? Conheciam de ouvir falar, né? Não pessoalmente. Mas, então, Mateus tenta traçar essa linha, né? Para que eles acreditem em Jesus como vindo da linhagem de Abraão e também de Davi. Tá certo, irmãos? Então, vejam só, quando nós lemos a Bíblia, né, com bastante cuidado, quando nós lemos a Bíblia com calma, procurando mesmo, de fato, de verdade, aprender, irmãos, não tem jeito, né? Nós vamos aprender os seus detalhes, vamos aprender as suas lições e vamos aplicar essas lições nas nossas vidas. Então, não perca essa oportunidade onde você está lendo a Bíblia, né, com calma, 2 capítulos por dia, você pode ler tranquilo, riscar, marcar, né, e você que é da nossa igreja, já disse para você, se ao final dessa leitura da Bíblia, você tiver marcado, escrito, né, riscado a sua Bíblia inteira, você pode me pedir outra, né, a igreja vai dar outra para você, não tem problema, o importante é que você aprenda, tá certo? E para a gente terminar, eu quero colocar aqui 3 lições que nós aprendemos, né? Porque nós podemos olhar para tudo isso e daí, né? O que tem a ver? Né? 3 coisas eu separei aqui para nós, vendo essa genealogia, esses caminhos do bem e do mal, tudo isso aí que nós acabamos de perceber. Primeira lição, você deve entender sobre isso que nós vimos, que Deus ele está no controle da história. Não tem como, irmãos, ler as genealogias e não perceber isso, que Deus está no controle da vida humana, da história humana. Muitas vezes nós achamos que Deus abandonou a sua criação, que Deus criou o mundo e deixou, falou, esse mundo não tem mais jeito, né? Não tem ninguém. Deus está no controle de toda a história. Quando você olha para a história, você percebe que ela mostra que Deus está conduzindo tudo, irmãos. Deus está conduzindo tudo e graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Por mais que pareça, né, quando você olha em volta, que o mal está prevalecendo, né, você deve entender e crer que tudo está nas mãos do Deus Criador. Deus criou e Ele continua agindo, né, com a sua imanência, com a sua imersão no mundo, agindo para com esse mundo e guiando a história. Você percebe Deus usando aqueles, né, que eram apraz a Ele, você percebe Deus amaldiçoando, né, pela pessoa de Noé, aí não vou dizer que foi uma obra do próprio Deus, mas permissão do próprio Deus, porque isso tinha que se desenrolar, né, a história aí. Então Deus está no controle de tudo, é a primeira lição, quando você lê a genealogia. Você viu que isso deu em Jesus de Nazaré, né? Segunda lição, Deus tem um plano perfeito para a humanidade. Irmãos, quando você olha para essa história, principalmente nos descendentes de Cã, isso vai desenrolar nos cananeus, nos filisteus, todos, né, se levantaram contra o Senhor. Você percebe que muitos se levantaram contra Deus na história, seu povo, contra a obra de Deus, né? Mas ninguém frustra os planos de Deus. As genealogias nos mostram isso, né? Nosso Deus ele é maior do que qualquer ser humano, nosso Deus ele é maior do que qualquer exército levantado por seres humanos ou até mesmo por Satanás. Nosso Deus é maior que tudo isso, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Deus verdadeiro. E o poder desse Deus verdadeiro, irmãos, é infinitamente maior do que qualquer povo ou exército já levantado e ainda que há de se levantar. Não se engane, hoje existem muitos aí se levantando contra o povo de Deus, contra a obra de Deus e, obviamente, contra o próprio Deus. E isso ainda acontecerá enquanto o mundo for mundo, tá certo? Mas, a despeito de tudo isso, você deve crer que Deus ele é poderoso e Ele tem um plano perfeito para a humanidade. Abraão é uma prova cabal disso, né?
Talvez lá naquele tempo o povo poderia achar que não, o mundo está perdido. Nimrod se levantou, criou exércitos, criou isso, criou aquilo, criou cidades inteiras que se levantaram contra Deus, né? A esperança era Noé. Vem Abraão, né? Depois veio o seu filho, depois veio os seus descendentes, até Jesus. E hoje você pode pensar, mas Jesus morreu, foi embora, e agora? Esse mundo está do jeito que está. Jesus vai voltar. Você tem o Espírito Santo dentro de você, te consolando, te guiando, te curando e exercendo em você a obra da salvação dada por Deus. Mas haverá um dia que esse mesmo Cristo que morreu, ressuscitou e foi ao céu e está lá hoje à direita do Pai, ele vai voltar, porque assim está no plano perfeito do Deus Todo-Poderoso. Amém? Terceira e última lição: Deus usa aqueles que se colocam à disposição dele. Irmãos, muitos homens no passado se colocaram diante de Deus, ou então, agora diante de Deus de uma forma positiva, como por exemplo Enos, que começou o culto a Deus, culto público, incentivou, criou isso, e muitos também obedeceram a Deus diante de um chamado específico, e Deus sempre honrou esse povo, Deus sempre cuidou desses, Deus sempre zelou pelo nome desses. Quer ver uma prova disso? Capítulo 12 de Gênesis, o verso 2, nós lemos aqui, e eu faço questão de encerrar lendo novamente esse texto. Capítulo 12, verso 2. Eu disse para você que deixa eu projetar aqui. Olha só. Eu disse para você que uma dos motivos de Nimrod ter construído aí a sua torre, e as suas cidades, foi para que o nome deles fosse conhecidos, fosse engrandecidos, fosse espalhado, fosse propagado, Olha só que coisa interessante. Deus lá na Torre de Babel confunde tudo, derruba esse negócio e acaba com esse plano maléfico. E olha só o que Deus faz então com aquele que aceita o chamado, com aquele que é obediente. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Tudo aquilo que Nimrod queria para si, para o seu povo, malvado, perverso, Deus fez com o seu escolhido, com o seu ungido, com o seu eleito. Farei de você uma grande nação. Isso era desejo de Nimrod. Deus destrói os planos e faz isso com aquele que ele escolhe. Abençoa e engrandece o nome. A prova disso é eu e você hoje, Nós fomos abençoados na pessoa de Abraão, graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Então que Deus possa nos abençoar nessa noite, esclarecer a nossa mente nessa noite. É um pouco confusa essa questão das genealogias, mas espero que você tenha compreendido aí. Se não, você pode voltar depois nesse estudo ou ler esses textos com calma e você vai perceber tudo isso aqui que nós aprendemos nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse estudo, obrigado, Pai, por esse alimento, obrigado pelas pessoas no passado levantadas pelo Senhor e conduzidas pelo Senhor, para que nós, ó Pai, pudéssemos hoje na pessoa de Jesus ter a salvação, ter a vida eterna. Fomos abençoados, ó Deus, por causa do chamado de Abraão, e nós desejamos assim também, ó Pai, continuar esse chamado, abençoando outras pessoas, que é mostrar a sua glória a outras pessoas, e que outras pessoas possam vir se encontrar com o Senhor na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Ó Deus, nos abençoe e nos dê do teu entendimento cada dia que estivermos diante da tua palavra, para lê-la, que nós possamos aprender sobre ela e assim sobre o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém
e amém.